comecei a gravar esse vídeo no dia 23 de fevereiro, que foi no domingo passado, ou seja, já faz quase uma semana, porque hoje já é dia 1º de março, o primeiro dia do mês. E eu não consegui terminar de gravar o vídeo naquele dia porque foi o dia que nós fomos no Horto Florestal e eu cheguei completamente cansada, assim. É como se eu chegasse em casa e morresse. Tipo, acabou pra mim ali, sabe? Foi uma coisa que me cansou bastante fisicamente. Mas eu fiquei muito feliz de ter ido, porque era uma coisa que eu queria fazer já há algum tempo. Eu gosto de ter esse contato com a natureza. Na verdade, é uma coisa que me faz muito bem. E há algum tempo eu percebi que isso me faz bem e ajuda na minha saúde mental, que é a minha grande meta desse ano. Então, se eu puder fazer isso mais vezes, vai ser muito bom, porque geralmente eu acabo meio que deixando essa parte de lado, sabe? Eu acabo esquecendo o quanto eu fico bem quando eu tô perto da natureza, quando eu tô perto de coisas que não foram feitas pelo homem. É como se renovasse as minhas energias. Então foi bem cansativo, foi bem exaustante, ainda mais pra mim que sou muito sedentária. Tipo assim, cheguei completamente cansada, mas a mente não estava cansada, sabe? E eu acho que às vezes é isso que eu preciso. Eu preciso cansar o corpo para descansar a mente. E por falar em coisas que fazem bem, eu trago boas notícias. Eu finalmente estou conseguindo ler, que era uma das coisas que eu disse, né, que queria fazer mais nas minhas metas, do vídeo que eu fiz de metas para 2025. Ler mais é uma das coisas que eu queria e eu estou conseguindo arrumar um tempinho para ler. Inclusive, eu já terminei um livro e eu quero falar um pouquinho sobre ele. Eu terminei esse livro ontem, na verdade, e o nome desse livro é Clube do Livro dos Homens. É um livro de romance, assim, bem bobinho, bem despretensioso, bem clichê, mas é aquele tipo de livro que você lê muito rápido, sabe? Que você nem vê a hora passar quando você tá lendo, e é um livro bem divertido. Ele fala sobre um jogador de beisebol que se chama Gavin, e ele tá em crise no casamento dele. Na verdade, a esposa dele acabou de pedir o divórcio. E aí o livro já começa com ele arrasado, porque a esposa quer se separar dele e ele gosta muito dela, mas eles tiveram problemas e não conseguiram resolver. E aí ele encontra esse clube de livro dos homens que vai ajudar ele, que é um grupo ali de amigos dele, que eles se reúnem para ler livros de romance, onde eles pegam meio que algumas dicas para conquistar uma mulher. Então é um livro assim bem divertido, bem levinho e dá para ler assim. Eu acho que se eu tivesse na minha fase leitora compulsiva, eu acho que eu teria lido esse livro em menos de uma semana. Eu realmente já tinha escolhido esse livro porque eu já imaginava que ele fosse esse tipo de livro, sabe? Que não exige que eu pense muito, sabe? É como se eu estivesse assistindo um filme de comédia romântica, só que ao invés de eu estar assistindo, eu estou lendo. E também eu estou lendo outro livro, que na verdade eu comecei a ler ele, mas eu ainda não terminei. Eu não sei se eu já falei desse livro em algum dos vídeos anteriores, mas eu acho que eu não falei sobre nenhum livro. Mas o livro é Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. É um livro nacional. E para falar bem a verdade, é um livro bem diferente do que eu imaginava, porque eu não sei o porquê, onde que eu ouvi que a sinopse era de uma coisa assim bem mais pesada do que realmente é. Mas o livro, ele vai falar sobre uma menina, deixa eu só ver o nome dela aqui, porque eu não lembro o nome. Maria Carmen é o nome dela. É uma menininha de, acho que 10, 11 anos. É como se ela estivesse contando como é a vida dela, e é tudo pelo olhar dela. Então, assim, pelo olhar de uma criança de 10, 11 anos. E é muito interessante a gente ver como é essa visão. Apesar de ser um livro de ficção,
Ele tem muito da inocência de uma criança e também da sensibilidade de uma criança. Ele tá me fazendo lembrar de como eu era quando eu era pequena, assim, quando eu era criança, porque às vezes, eu não sei porquê, quando a gente é adulto, a gente fica tão idiota e a gente se esquece do quão inteligentes e sábias são as crianças. Porque apesar da gente ser muito inocente quando é criança, a gente tem uma visão muito clara sobre as coisas. E pode ter até algumas coisas que a gente não entende, mas ainda assim a gente consegue ser esperta sobre muitas coisas que acontecem ao nosso redor. É uma forma muito bonita de se olhar. É uma forma pura, inocente e muito sensível e muito verdadeira. Apesar de não ser uma história que eu estava esperando, eu tô gostando bastante. No começo eu fiquei bem confusa até eu entender que não era aquilo que eu pensava, mas eu tô achando que é uma história muito bonita.